Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 19/10, com os fechamentos do dia 18. Ibovespa subindo forte mais uma vez, 1,7%, passando acima dos 63.100 pontos. Como no pregão anterior ele já tinha passado acima dos 62 mil, estava apontado para os 65, né, 64.940, aqui praticamente 65 mil, que é a nossa próxima resistência. Tá? E ele andou aqui dentro dessa expectativa e agora tem um espaço em branco até os 65 mil, então tem mais 1.100 pontos aí para subir sem resistências aparentes. O que acontece é que no 65 mil a resistência é forte. Se conseguir romper os 65 mil, os 67.800 vai ser a nossa projeção final. Aqui o Ibovespa Futuro fazendo um movimento muito semelhante, né? Ele tem aqui os 66.600 como a nossa projeção, que está em linha com 65 mil pontos lá do Ibovespa à vista. Tá? A gente tem ele aqui 1.000 e poucos pontos, né, 1.200 pontos acima do Ibovespa à vista, então 1.600 pontos de projeção acima está em linha com aquela primeira resistência do Ibovespa à vista, esse 66.660 aqui. Tá? Então ele também segue com a projeção de alta e os 63 mil pontos como suporte. O dólar está travado ainda nos 3,20. Esse movimento que ele está fazendo aqui, de ter montado um triângulo e está saindo levemente para baixo, não é um movimento muito legal, porque o Ibovespa subindo, o dólar em tese cai. Mas nesse movimento que ele está fazendo aqui, é um movimento de sinal falso que normalmente ele sobe. Então a gente vai ter que esperar aí o dólar para uma definição, ele pode ainda voltar a subir. Como ele está numa região aí de livre movimentação, digamos assim, entre o 3,34 e o 3,16, esses 20 centavos aí são muita coisa, né, que ele tem para se movimentar. Então ele pode mesmo dar um sinal falso que está dentro dessa área de movimentação. Tá? Mas se ele passar para baixo do 3,13, que é o último fundo aqui, a gente abre a projeção lá para o 3,03. No lugar dos papéis, começando pela Petrobras. Petrobras, mais uma vez, subindo forte, 3%, passando acima dos R$ 17,26, que era a projeção. Tá? Vamos pegar e vamos reprojetar isso aqui para cima. Ó, vou abrir aqui de novo a projeção para a gente ver onde é que isso pode parar. Eu estou colocando os circulinhos azuis aqui para marcar os gaps que aconteceram. Tá? O gap é aquela região de preço sem negociação entre um dia e outro, para a gente ver o potencial de correção que a gente pode ter a partir desses preços aqui. A Petrobras subiu muito, né? Para quem lembra que ela bateu R$ 4,00 lá atrás, agora ela está 17, subiu nada mais nada menos do que 4 vezes, né? 400% aí no ano. Absurdamente valorizada em relação à sua mínima, né? E não em relação ao valor patrimonial do papel, que está acima de R$ 20 ainda. Tá? Só que no horizonte observável a gente tem a Petrobras subindo 115%, que ela veio do 8, né? Se a gente vê dos R$ 4,00, ela realmente dá 400%. Ela teve um primeiro gap aqui, foi um gap de corte, que a gente tinha aqui uma resistência e pulou para cima. O segundo gap, normalmente, que foi esse gap de hoje, é um gap de continuidade. Aqui, como tinha uma projeção também, fica um misto de gap de continuidade com corte. Ainda é um gap que corrobora o movimento, ou seja, ela ainda está apontada para cima. Só que se ela montar mais um gap aqui nos próximos dias, já é lido como um gap de exaustão. Tá? Então, a partir do momento que esse terceiro tipo de gap aparecer no gráfico, a projeção para cima fica mais complicada. Do jeito que ele está aqui, ela ainda está apontada para cima e a próxima projeção está em 17,90. Falando aqui da Vale, Vale está pontada, né, desde alguns dias atrás para os R$ 20, deu um pullback meio esquisito aqui, cheio de gap, né, na linha do triângulo, mas voltou a subir, voltou agora para o 17,35. E ela tem agora umas resistências intermediárias no 18 e 26 e depois já bate lá na projeção de R$ 20. Tá? Então a resistência mais importante agora seriam os 18 e 26. Falando agora do Banco do Brasil, o Banco do Brasil que rompeu o 27,66, como ele rompeu o 27,66 fechou para cima, a projeção aqui do 30 e 56 é a projeção que fica em aberto para ele. Então o Banco do Brasil segue projetado para cima para bater no 30 e 56. Agora no Itaú, Itaú pagou bonificação, né? Então ela teve um pagamento de provento que reduziu o valor
dos gráficos, dos candles históricos no gráfico. Tá? Então a gente estava vendo ela aqui na máxima aqui de ontem, né, 39,99. Essa máxima foi reduzida para o 36,35. Então teve R$ 3,60 mais ou menos que foi tirada do valor do gráfico aqui passado. Tá? Então esse gráfico aqui está corrigido, né? Tem um Czinho aqui no título dele, então o gráfico está corrigido. Ela subiu hoje 1,4% para os 36, tá? Porque pela nova base a máxima de ontem foi 36,35, agora está nos 36,86. Olhando pelo novo Fibonacci aqui, a gente vai ter que colocar aqui o algoritmo para traçar o Fibonacci. Tá, pronto. Olhando pelo novo Fibonacci aqui, o que ela fez? 36,94 na projeção, a máxima do dia foi 37, ela bateu na projeção do Fibonacci 36,94 e voltou. Então a YouTube 4 está com uma resistência muito forte, exatamente nessa máxima que ela fechou aí dos 36,94. Tá? Então a YouTube 4, diferente das outras, não tem mais projeção de alta em aberto aqui pelo nosso gráfico. Ela bateu aqui na última, ela pode, obviamente, continuar subindo, fechar nos 36,94, aí ela apontaria para os 38, mas de saída, o 36,94 vai funcionar como uma resistência muito forte. E para encerrar, vamos falar da Ambev, ainda na casa dos 19,60, né? Ela que só tem projeção se conseguir romper a linha preta aqui do 20,06 para cima. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.